Opa, e aí, beleza? Pessoal, esse estilo de manhwa é um estilo de manhwa muito gostoso de se ver, entendeu? Primeiro que eu fiz, eu trouxe aqueles manhwas mais pesados. Agora eu tô trazendo uns poucos mais leves e também pesado ao mesmo tempo, entendeu? É porque, tipo assim, eu não tenho tempo de ler os mais pesadão. Pra poder fazer recomendação pra vocês, eu teria que trazer uma analogia muito boa. E os mais pesados, que são aqueles psicológicos, também bem pesado mesmo, né? Que tem agressão, é daí pra pior. Esses tipos aqui, para recomendar aqui, eu teria que fazer um roteiro muito bom. E eu não tenho tempo de ler eles. E também, pô, ler de madrugada dá um medinho, né? Mas eu trouxe aqui pra vocês alguns aqui, espero que vocês gostem. E vamos seguir evoluindo. A Névoa Negra. Não, me escutem muito bem. Essa história que eu vou contar pra vocês, ela é muito antiga. Começa com um rei que acabou descobrindo uma porta que dava para outro mundo. E ao abri-la, a porta, enquanto a mesma estava aberta, todos os seres humanos começaram a correr pelas suas vidas. Naquela porta, a partir do momento que ela foi aberta, vários demônios acabaram saindo dela, assim levando a realidade para os olhos dos humanos. Aquela porta não era um caminho para o paraíso, e sim para o mundo dos demônios. Os demônios começaram a transformar o mundo dos humanos no completo caos. Ao observar o seu povo morrendo, o rei clamou para Deus e pediu misericórdia. Deus ouviu ele e concedeu para algumas pessoas poderes. Logo aqueles que haviam se tornado a caça acabaram voltando para o topo da cadeia alimentar. Essas pessoas eram chamadas de magos. Assim que a paz foi restaurada no mundo, uma dúvida sempre vinha na mente das pessoas. Deus, ele responde seus fiéis, mas não foi rápido demais? Será que realmente foi o Deus dos cristãos que respondeu aos humanos? Ou foi o rei demônio? Tudo começa com Seren. Ela era uma maga. A mesma estava indo para uma reunião dos magos. Seren estava receosa, já que ela iria passar pelo bosque de Lúden, e lá era um lugar que sempre apresentava aparições de demônios. Seren, ela não estava 100% errada. Um demônio de alto nível acabou aparecendo perante ela. Esse demônio não queria só se alimentar dos cavalos. Sorte ou não, alguém foi mandado para encontrá-la na sua jornada. E essa pessoa era o Mago Negro Blue. Ele rapidamente a salvou, e como agradecimento ele pediu para ela o seu autógrafo. Blue, ele era um estudante da Academia Helio. Alguns estudantes recebiam missões para ajudar em suas notas. Blue, ele foi correndo no reitor para dizer para ele que a missão foi cumprida. Ele conseguiu o autógrafo da série, já que era para o reitor esse autógrafo. Blue, ele queria missões mais perigosas. Mesmo que tendo um demônio de alto rank, ele não sentiu aquele calor da emoção de que quase morrer no meio de uma batalha. Nosso prota, ele escondia através de um grande segredo. Seu nome, na verdade, era Rude Christis. Sua forma original, ele parecia um jovem sem força nenhuma, mas ao ativar a sua magia, ele virava um magro negro. O reitor, ele passou outra missão para ele. Era meio chata, mas era muito mais perigosa. Ele teria que ir até uma casa de leilões. Lá estaria cheio de magos, porque estariam procurando uma pedra extremamente poderosa. Esse mangá, pessoal, ele é cheio de mistérios que envolve nosso protagonista. As respostas sobre o nosso protagonista estão em capítulos muito mais avançados. Vocês terão que ler para vocês descobrirem mais sobre Blue ou Rudes, como é que vocês queiram chamá-lo. E por que ele não pode aparecer como sua forma de mago negro? Vocês vão ter que descobrir mais pra frente, porque ele tem uma grande importância aí que as pessoas o temem e também o odeiam. O farmacêutico assustador. As aparências, elas podem enganar. Sempre esperamos que o animal mais frágil seja o primeiro a ser devorado. Igual podemos ver essa cobra que estaria ansiosa para dar o bote nesse pobre sapo. Enquanto a mesma estava destroçando os ossos dele ao mastigá-lo, na verdade o que a cobra não sabia é que ela estava sendo devorada de dentro para fora. No mundo repleto de vampiros, lobisomens, fantasmas, ciborgues e fantoches, Lin, ele foi parar nesse mundo. Já faz 2 anos que ele foi forçado a entrar nessas trevas. Nesses 2 anos que ele está ali, só tinha uma coisa que ele sabia, que ele tinha maior certeza, é que o menor sinal de medo poderia ser sua morte. Enquanto Lin vagava naquela escuridão, alguém estendeu a mão para ele, e essa pessoa ele chamou de professor. Era um ser assombroso que era dono de uma farmácia, que era a farmácia de Serra de Sangue. Antes, Lin desmaiava ao ver a imagem do seu professor. Agora ele está mais acostumado com essa coisa horrível que aparece perante ele. Mas dentre esses 2 anos, o seu professor dizia para ele naquela noite para que ele pegasse a lâmpada da alma e vagasse e a colocasse em um ponto específico da loja. Era um item que literalmente guiava as pessoas até a loja. Depois de 2 anos nesse mundo abandonado por Deus, Lin finalmente, ao receber a sua missão pelo professor, ele recebeu uma tela de sistema. Os recursos não eram tão grandes, mas pelo menos aquela missão era uma coisa que ele fazia diariamente. Antigamente ele não ganhava nada, agora pelo menos ele está ganhando alguma coisa. E no meio daquela escuridão que ele caminhava, a catadora de pele humana apareceu perante ele, pediu para que Lin, e ela perguntou para ele se ele tinha algum lixo para dá-la. O sistema dizia para ele que ele teria que dar alguma coisa para ela. Assim Lin o fez, e ele acabou até recebendo um presente dela para ele.
Nesses anos que ele estava nesse mundo, ele sabe que uma regra ele jamais pode quebrar, jamais mesmo, que era ofender um caminhante da escuridão. Com esse sistema que ele acabou de receber, Lin ele pensa que agora ele poderia achar uma forma de sobreviver nesse mundo abandonado por Deus, já que ele era muito fraco, ele era humano no meio das feras. E sabe ainda ele conseguir sair desse mundo. Porém, antes mesmo dele pensar muito mais nas coisas, o seu professor avisou para ele que ele iria sair por 2 dias e deu algumas missões para Lin. A primeira era para ele sempre à noite colocar a lâmpada da alma. E a segunda missão era que se algum viajante viesse até a loja, era para ele perguntar se essa pessoa tinha dinheiro. Se essa pessoa não tivesse dinheiro, era para ele pagar com alguma coisa em troca. Se essa pessoa não tivesse nem dinheiro e nem tivesse nada para dar em troca, era para ele matar essa pessoa, porque essa pessoa não estaria vindo com boas intenções. E a terceira missão era para ele alimentar o bebezinho dele. Lágrimas em uma flor murcha. Dói muito ver seu sacrifício não sendo recompensado. Han Sol foi para casa mais cedo. Infelizmente, a visão de amor que ela esperaria quando ela chegasse em casa do seu marido foi ocultado ao ver que ele estaria traindo ela. Qualquer pessoa nessa situação ficaria muito puta, mas ela simplesmente não ficou. Ela retornou para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido, apenas esperando o horário do expediente acabar para ela retornar para casa. Esse dia poderia ter sido muito horrível para ela, mas o seu gerente a pagou antecipadamente. Há muito tempo atrás o seu marido fez uma dívida no nome dela. Como alguém que sempre suportou as coisas sozinhas, Han Seol não teve respostas para lidar com aquela falta de desrespeito do seu marido por ela. Sabendo o que ela viu mais cedo, ao retornar para casa, ela não sentia mais nada, não tinha nenhum tipo de reação ao olhar para o seu marido. E o marido dela, para humilhá-la ainda mais, perguntava por que ela não passava maquiagem. Han Sol só estava preocupada em pagar as dívidas que o seu marido fez em seu nome. Por isso que ela não estava muito ligando para a beleza feminina. Depois dela ver o seu marido, que não tem nem vergonha na cara, questionando ela porque ela não é muito mais feminina, ela começou a fazer perguntas de sua cabeça. Aonde ela errou, porque ela não sentia mais amor por ele. E voltando para o seu trabalho no dia seguinte, com esses pensamentos na sua mente, ela estava finalmente feliz, já que esse era o último mês que ela teria para pagar essa dívida que o seu marido fez em seu nome. Aí ela se perguntava, será que ela vai ser feliz depois que ela pagasse a dívida? E antes que essa resposta pudesse ser respondida, um cliente que sempre aparecia naquele mesmo horário para comprar rosas, a protagonista ela era muito distraída por causa da sua dívida, então ela não sabia muito sobre esse rapaz, ela não reparou que tinha um padrão dele indo para lá. E a sua amiga contou para ela que geralmente todo dia nesse horário ele aparece para comprar um buquê de rosa. Geralmente ele não pedia para ninguém, ele só simplesmente apontava o dedo e tudo mais. Só que para Han Seol, ele pediu para ela, ele falou com ela. Foi a primeira vez que ele falou com alguém ali. E a sua amiga falava pra ela que ela era uma mulher bonita, que realmente poderia ter alguém interessado nela. Só que a nossa protagonista, ela não se achava bonita. E ela, por ser uma mulher casada, ela ainda tinha um pouco de respeito pelo seu marido. Na verdade, ela não era mais casada com ele. Geralmente casados, eles têm que dividir a dívida um do outro. Como ele fez a dívida no nome dela e ele não queria que essa dívida se respingasse sobre ele, ele pediu para o divórcio dos dois. Lógico, dentro de casa eles ainda continuariam casados. E ele prometeu que depois que terminasse de pagar a dívida, ela pagasse a dívida, eles iriam retornar para o casamento normal. Teremos que ver aos olhos sofridos de Han Seol se ela vai querer continuar vivendo essa vida triste com esse casamento falso e abusivo, ou se ela vai resolver viver esse romance misterioso com um sociopata. O mistério da Vila Guinchon. Tecnicamente, psicopatas eles não são legalmente insanos. Eles sabem a diferença entre o certo e o errado. São pessoas literalmente irracionais, muitas vezes até inteligentes. Alguns conseguem basicamente ser charmosos. Na verdade, o que mais assusta neles é o fato deles serem bastante normais. Algo brutal estava acontecendo nessa noite, que poderia ser considerado mortal na cidade de Jungjung. Um casal foi brutalmente assassinado. A cena foi milimetricamente limpa pelo autor daquele crime. Os investigadores do caso, com base nas provas do crime de Jung, eles puderam religar esses assassinatos a outros assassinatos que aconteceu na cidade de Shou e na cidade de Sinpleiyong. Mesmo os investigadores sabendo que o psicopata que fez isso ele era extremamente cauteloso, poderiam finalmente agora tentar ligar ele aos outros crimes, já que eles poderiam procurar uma pessoa específica. Eles poderiam olhar pelo peso, altura, etnia, para ter uma base de como seria o psicopata, já que se ele aparecesse nos 3 crimes, eles poderiam ligar essa pessoa ao crime.
Nosso protagonista, ele estava além da polícia. A forma dele limpar não era simplesmente só a casa. Ele sabia que o carro que ele estaria, um dos carros que eles poderiam procurar para poder tentar ligar ele ao crime. Então ele acabou resolvendo desovar o carro no lago, já que quando ele já achasse aquele carro, ele estaria bem longe já. Só que ele não desovou em qualquer lugar. Ele foi até um lugar onde estaria um lugar seguro para ele morar. E ele viu uma árvore que lembrou muito ele do seu passado. E ele perguntava como que alguém poderia cortar essa árvore. Essa árvore estava ali há muito tempo naquele lugar. Porém, essa árvore, ela se foi como tudo na vida. Um senhor que apresentava até um grau de Alzheimer começou a questionar nosso protagonista quem era ele e por que ele estava ali. E antes que ele pudesse dar um fim naquela pobre alma, a filha daquela pessoa apareceu e com muito esforço conseguiu acalmá-lo. E ao ver nosso protagonista, que era um homem, andando sozinho, sem nenhum tipo de bagagem, ela perguntou um pouco sobre ele, quem era ele e por que ele estava naquele lugar. Nosso prota falou para essa menina que ele foi até ali porque ele iria visitar sua avó. E ao falar o nome da sua avó, essa menina lembrou dessa mulher e falou que ela morreu já tinha 3 anos. Psicopatas, geralmente, eles não têm noção do que é certo ou errado. Ele, sem querer, ele acabou rindo ao ouvir que a sua avó havia falecido já tinha 3 anos. Mesmo naquela situação estranha, ele conseguiu se livrar daquela menina. E ao chegar na casa da sua avó, que era um lugar onde ele usaria de esconderijo, já que ele estaria esperando um tempinho para poder abaixar, ele notou alguma coisa muito estranha. Já tem 3 anos que a sua avó morreu, porque não tem nenhuma poeira no chão. É como se alguém estivesse limpando a casa da sua avó. Para que a casa da sua avó seria usada? E por que ela estaria limpa, já que não tem ninguém morando lá? Infelizmente ele vai descobrir. Você por acaso tem medo? Veja, queridos irmãos, esse é Gary. Gary, ele era um bêbado. Gary votou em pessoas que fizeram nada além de ferrá-lo, mas validaram seu ódio por aqueles que são diferentes dele. Gary se sentia bem com isso. Ele frequentemente espancava sua esposa e seu filho, fazia coisas inesperadas com seu cachorro da família. Não importava quantas vezes o serviço social, o Ibama, aparecesse em sua porta. Gary, ele era só um pobre humano. Gary, ele era adubo. Então ele nos encontrou, e agora Gary está fazendo algo bem lindo. Ele possui um propósito. Gary possui a luz. Ele fará desse mundo um lugar muito melhor. Essa é Becca. Ela não conheceu seus pais. Por ter sido descartada desde nova, a mesma culpava a humanidade por isso, culpava as pessoas pela sua dor. E achava que seria uma presa fácil perante todos, incluindo os homens que só queriam usá-la. Porém, Becca, ela era muito forte. E quando o sangue das suas vítimas corria em suas mãos, ela finalmente sentiu o poder. Becca, ela queria muito mais justiça perante aqueles que faziam ela sofrer. Ela achava isso algo lindo. Ela não queria mais ser descartada. Mesmo gostando de sentir a dor de suas vítimas, a Becca sentia um vazio, e ela estava muito confusa, assim como Gary, e ela também era adubo. E agora ela será usada para algo lindo. Tantas pessoas quebradas sem nenhum propósito, e agora elas têm esse propósito. Tanto desperdício, imundícia humana, adubos. Os jardineiros, eles precisavam cuidar do jardim, para que as flores florescessem. E agora aquelas flores que não dão frutos, elas merecem ser cortadas, para que não infestem o resto. Esse é o culto do jardineiro que estavam quase concluindo a profecia. Infelizmente, um dos vasos de plantas acabará acordando. Ele acabou interrompendo a explicação do jardineiro, mas ele precisaria ouvir também essa explicação, onde ladrões, estupradores, assassinos, homicidas, todos os criminosos, no gerais, psicopatas, entre aspas, nunca entenderam seus propósitos nesse mundo. E agora eles entendem, eles são adubos para uma plantação magnífica que estaria por vir. E finalmente a seita da Rosa do Anel tinha terminado de concluir e colher todos os vasos possíveis que eles pudessem usar como adubo, transformando algo feio, que seria algo belo que salvaria todos. E finalmente a flor floresceu. Antes que as flores pudessem ser colhidas para fazer uma autópsia nelas, os jardineiros mandaram queimar tudo, para que não restasse mais nenhum tipo de adubo, para que só as flores que embelezassem o mundo. Esse manhwa é tipo American Horror, é vários tipos de obras de terror diferentes. É muito interessante, vocês têm que